Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, hoje nós vamos falar um pouquinho do poder espiritual do golfinho, ou totem do golfinho. Pois é, meus amigos, eu precisava trazer um animal aquático, pra gente estudar, um animal de poder, para poder trazer o ensinamento que eu vou trazer hoje, De outra maneira, não teria como passar esse ensinamento, Teria que trazer um animal aquático para a gente fazer essa análise, Bom, primeiramente, o golfinho, energeticamente falando, ele tem uma vibração ao qual a gente consegue perceber muito melhor do que o peixe, porque o golfinho ele é um animal intermediário, ele respira como nós, ele precisa emergir para respirar, então isso já traz um pouco para ele características terrestres, coisa que os peixes não têm. Então é muito mais fácil a gente perceber um golfinho, uma baleia, energia, o que ele representa, do que um peixe, um animal que não submerge. Esses animais é muito mais difícil da gente captar, perceber as vibrações espirituais deles, Bom, para falar do golfinho, a gente tem que falar das águas, E aí entra um ensinamento muito importante, inclusive para esse momento nosso, de reclusão. As águas, dentro da visão espiritual, representam o nosso interior. Então, para a gente realmente entrar dentro de nós, para o autoconhecimento, para o profundo, é necessário mergulhar. O mundo que vivemos, o mundo terrestre, já é a nossa realidade, o mundo físico, as coisas físicas. E o mundo das aves, o mundo do ar, seria os nossos pensamentos e conexão espiritual. Para se ter uma conexão espiritual com o mundo exterior, porque esse mundo espiritual ele existe, é necessário uma conexão genuína com o mundo espiritual interior. O que está dentro está ligado com o que está fora. E a gente só vai conseguir fazer essa conexão genuína com o plano espiritual se a gente mergulhar. Se a gente não mergulhar verdadeiramente, como eu vou saber o caminho a seguir? A jornada a trilhar para chegar a essa conexão que eu busco. Como é possível ter uma conexão espiritual com seres ou com a espiritualidade se nem a mim mesmo eu conheço? Então, quando falamos de animais aquáticos, falamos de seres que nos puxam para a interiorização. Isso vale, os animais intermediários são todos aqueles que vivem na água, mas eles precisam sair, ou emergir, ou sair mesmo, como uma tartaruga, por exemplo. Esses animais são intermediários entre o mundo interior com o nosso mundo físico. E os peixes já são características do mundo interior. Perceba que quando a gente fala em mergulhar, a gente está falando que esses animais, muito especificamente, eles são praticamente da superfície. Eles não vão para grandes profundezas. Então, esses animais conseguem nos projetar espiritualmente, internamente, até certo ponto. A partir de certo ponto já não é possível, eles não alcançam, porque não faz parte da característica deles. Quando a gente fala de entrar para o mundo interior para alcançar esferas espirituais que estão além de nós, o golfinho ele é esse animal de poder indicado, porque ele é esse animal que carrega os dois mundos. Então, o golfinho, a característica de animal de poder mesmo dele, seria essa passagem interdimensional, O golfinho ele consegue nos levar a mundos. Então, quem tem o totem golfinho tem acesso facilitado a viagens astrais, a ir a mundos, alcançar outras dimensões, porque o golfinho ele viaja por essas dimensões. Nós todos, se a gente partir da origem da vida, e não só desse planeta, mas de todo o universo, a vida, nós todos partimos da água. E
partindo desse ponto, a gente entende que a própria inteligência da criação de cada espécie decidiu o que seria melhor, se seria vir para o mundo terrestre, isso com o passar de milhares de anos, né? A espécie decide se ela vai para o mundo terrestre, se ela vai alçar voo, ou se ela vai apenas observar o mundo terrestre e vai desistir de sair e voltar para as profundezas, né? Todos os animais tiveram a inteligência desses animais tiveram a oportunidade de escolher em que grau, em que nível eles estariam, e muitos preferiram as profundezas. Alguns preferiram o intermediário, né? E quando a gente fala de profundezas, né, dentro do mar, a gente tem o exemplo das Marianas, né, que pelo menos até hoje é o ponto mais profundo dos oceanos, um ponto inalcançável para nós, a não ser que seja com equipamentos muito específicos. E é muito curioso que quanto mais fundo a gente vai, mais as criaturas vão ficando estranhas. Você já percebeu? Já viu um estudo sobre isso? Conforme a gente vai indo cada vez mais fundo, os animais vão ficando diferentes, vão ficando estranhos, vão ficando totalmente fora da lógica do que nós conhecemos dos animais. Animais transparentes, animais que brilham no escuro, animais que parecem uma árvore de Natal. Percebe que esses animais vão ficando muito semelhantes a criaturas mesmo. Eles vão ficando estranhos. Isso nos dá a sabedoria de que quanto mais fundo formos, mais vamos encontrar. Você já imaginou a gente chegar nas Marianas do nosso interior, o que seria capaz, que nós seríamos capazes de encontrar? Já imaginou o tamanho do grau do autoconhecimento numa pessoa que vai tão fundo assim? E as Marianas, comparado ao nosso interior, é raso. O nosso interior ele é muito mais profundo, a gente consegue muito mais fundo se a gente tiver essa disposição e essa sinceridade de se deixar. Então a necessidade de mergulhar é grande. Eu sei que muita gente tem medo, né, de imaginar a água. Eu mesmo sou temeroso com o mar, mas mergulhar profundamente eu já sinto uma paz absoluta. Isso digo espiritualmente. E essa é a verdadeira jornada. Primeiramente, se mergulhar. Depois desse mergulho, depois que se conhece, né, você se fortalece e alça voo. Então, primeiro, as minhas conexões espirituais para depois acessar outras conexões espirituais. O golfinho, ele é tão parecido conosco que alguns deles podem ser até cruéis. Aí tem gente que fala, poxa, mas fala que os animais são puros, e tem animais que são capazes de cometer crueldade. Aí vem uma sabedoria. Todo animal que está alcançando uma certa consciência, esse animal começa a adquirir características humanas, no sentido de pensar, de agir, de ter prazer. Então imagina a gente, o que o ser humano não é capaz de fazer com os outros, com os animais, com o planeta. Qual seria o limite de maldade do ser humano? A gente vê cada barbaridade que, dependendo do que a gente escuta, dá até pesadelo, sabe? Fala, nossa, como um ser humano que tem consciência, que tá pensante, que raciocina, pode chegar a esse nível de maldade. A consciência desperta traz uma bênção e uma grande maldição, né? O livre-arbítrio é uma bênção, mas dependendo para onde essa pessoa caia, pode se tornar uma grande maldição. E isso ocorre também com os animais. Os animais mais irracionais, vamos dizer assim, os mais primitivos, eles seguem o instinto, e o instinto ele é menos violento, vamos dizer assim, menos violento do que um animal que está saindo do instinto primitivo para um certo grau de consciência. Então, golfinhos, sim, eles podem ser doces, amorosos, mas alguns deles podem ser bem cruéis, né? Assim como outros animais podem ser cruéis também. Já está se despertando um certo grau de consciência. E o golfinho,
em certos pontos eles são extremamente além de nós, né? Quem tem esse totem como animal de guardião, aí nós estamos falando das esferas elevadas, né? Esquece esse lado negativo da maldade que alguns possuem. Quando a gente fala de um animal de poder, a gente está falando da parte boa, da parte luz desses seres. Partindo do animal de poder, que seria a consciência mais elevada da inteligência desse animal, nós estamos falando de um poder que todos nós, muitos de nós buscamos, né? Que é poder realmente mental, poder da mediunidade, telepatia, poder de acessar mundos, passar portais. Isso é, por base, o que o golfinho traz para a pessoa. Quando a gente fala do mar interno, né? Quando a gente fala de todos os animais das águas, todos eles representam algo interno. Um animal dentro da água, que não sai da água, ele não pode representar, por exemplo, vamos dizer assim, uma conexão com outro mundo. Não é essa a representação dele. Animais dentro da água e do mar profundo sempre vai representar características que estão adormecidas. Então perceba, por exemplo, o tubarão, né? A gente está falando de uma agressividade muito grande. Esse animal, ele não é dos dois mundos, né? Ele é totalmente da água e uma agressividade muito grande. Tem pessoas que despertam isso, né? Entra no seu interior e despertam esse lado predatório, esse lado egoísta, né? Então a gente percebe que o ser humano, ele pode sim carregar qualidades, características de seres aquáticos, tanto positivas como negativas, né? Uma pessoa que está totalmente voltada para o totem do golfinho é um vidente muito bom, é uma pessoa que tem uma telepatia forte, uma pessoa que consegue prever acontecimentos e carrega uma grande alegria, se tiver para o lado positivo, né? Se for para o lado negativo, pode ser uma pessoa maldosa, uma pessoa carismática, mas que no fundo é uma pessoa maldosa, né? Então a gente tem que sempre... Isso já falando do arquétipo, né? Quando a gente fala do animal de poder, não existe esse lado negativo. Que a gente está falando de um guardião, né? Um guardião, ele nunca vai despertar o lado negativo, porque a gente está falando da inteligência superior desses animais, né? Então, do arquétipo, uma pessoa que desperta, o arquétipo negativo de um golfinho, é aquela pessoa que sabe ser carismática, mas que as pessoas que conhecem mais a fundo, sabe? Quem não conhece que compre, sabe? Uma pessoa extremamente maldosa e que disfarça muito bem, mas deixando o arquétipo de lado e atraindo o animal de poder, nós estamos falando de um ser interdimensional, né? Um ser que pode te levar a conhecimentos únicos, né? Com viagens astrais poderosas, né? Bom, pessoal, é isso, né, que eu queria falar. Eu queria falar desses três reinos, né? A água, o terrestre e o ar, e mostrar como cada classificação dessa representa em nós e a nossa espiritualidade, né? Nós decidimos vir para a Terra, né? Nós decidimos vivenciar o mundo, né? A realidade terrestre. Observamos, saímos da água, observamos o mundo e decidimos nos aventurar por aqui. Alguns decidiram ir além, né? E voar, e alçar voo. Outros observaram o mundo e perceberam que não era para ele e se recuaram novamente para o mar e lá estão, tá? Esses são os mais interiorizados dos seres viventes, dos seres vivos, tá? Nós estamos mais com o pé no chão, né? Vamos dizer assim, entre os que estão mais profundo e os que estão alçando o voo, tá? E como nós despertamos a consciência, nós temos a grande oportunidade do despertar, do autoconhecimento, de voltar espiritualmente às profundezas e resgatar coisas e aprender coisas, despertar coisas, sabe? Que outros animais que não despertaram a consciência não têm oportunidade. Então, eu espero que saibamos aproveitar esse livre-arbítrio, esse despertar que
é um grande presente do universo a nós, né? A nossa espécie. É um presente maravilhoso. Se você olhar o mundo, né, somos só nós, com essa consciência, comunicação, capacidade de inventar coisas, capacidade do progresso. É uma grande bênção, um grande presente a nós, né? E, como já disse em outros vídeos, tenho que repetir, isso também nos coloca no papel de guardiões, né? A gente tem que saber ter o progresso sem destruir tudo, sabe? Se a gente destruir tudo, o que somos para esse planeta, né? O que representamos para esse planeta se a gente acabar com tudo? Uma praga. E a intenção não é essa, né? Nós ganhamos inteligência divina. Tudo que criou precisou de uma energia inteligente para ser criado. E você vê que a coisa é tão perfeita que há equilíbrio entre as espécies, nenhuma predomina mais que a outra para que o planeta prospere como um todo. E de repente vem um ser humano, né, como um Deus, mas um Deus, não um Deus positivo, um Deus devastador, né, que acha que é dono de tudo. E é tão limitado se a gente parar para pensar, né, pensar dessa forma. Nós estamos num papel aqui de guardiões, em missão de evolução espiritual, em missão de guardar e proteger esse planeta, para que outros observem e vejam que orgulho, né? Estamos fazendo a nossa parte. Quando a gente parte para um lado negativo, é triste de ver, né? Eu acredito espero que de coração que as pessoas despertem, percebam isso. Eu sou feliz de ver que muitas pessoas já têm um pouco disso, né? De buscar se melhorar, de despertar e tudo mais. E eu espero que esse ensinamento de hoje, né, do mergulhar em águas profundas, possa ser produtivo para a sua jornada, para o seu momento, né, de reclusão, enfim, ou em outros momentos, né, que esse vídeo vai ser visto depois também, mas que você possa fazer essas viagens interiores antes de fazer viagens externas. Muito importante primeiro as viagens interiores, tá bom? Bom, pessoal, é isso. Gratidão a todos vocês, gratidão patronos queridos, gratidão membros desse grupo. Quem puder ajudar, puder ser um patrono, agradeço muito. Tem os detalhes na descrição desse vídeo e de outros. Gratidão, irmãos. Abençoados sejam todos vocês e até muito breve.